gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, eu sou Eli e no vídeo de hoje eu vou iniciar mais um vlog de leitura com vocês aqui. Ele nem estava planejado, na realidade, mas eu recebi um livro esses dias. Eu até fiz um vídeo de mini unbox aqui no canal, eu já liberei tudo, vou deixar nos cards para quem quiser conferir a minha emoção, a minha reação ao receber esse livro, que foi este daqui. É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. E aí eu resolvi começar essa leitura, porque no dia que eu recebi esse livro, foi o dia que o filme estava estreando no cinema. Então eu quero assistir ao filme, até porque veio, o ingresso, ganhei o ingresso. E eu quero assistir ao filme depois, de ler o livro. Então eu já comecei, a leitura desse livro e pensei, por que não iniciar um vlog de leitura? Porque nas primeiras páginas desse livro eu já tava tipo assim, vai ser um livro, sabe, de dar um soco no estômago, porque a primeira frase do livro, assim, tipo, já na parte da dedicatória, já começa assim, dando um tapa na nossa cara. E eu tô na página 56 agora, já fiz uma marcação aqui, já tô na página 56 do livro. E eu confesso que, assim, já aconteceu algumas coisas aqui que mostrou, o quanto que esse livro vai ser intenso, Problemáticas seríssimas serão trabalhadas aqui. Então, ele é um livro que, pelo que eu já percebi, na realidade eu já desconfiava que seria, porque eu já tinha visto, outros vídeos sobre esse livro, opiniões também, enfim. Que é um livro que vai trazer aí temas como relacionamento abusivo, Então, eu tô na página 56 e nesse momento já surgiu, esse tema na história. E promete, pelo jeito é um livro que promete bastante. Eu vou ler aqui o que tá na orelha do livro, pra quem não sabe do que se trata essa história, entender um pouquinho, até porque eu também estou, começando a conhecer, então não tenho tanta propriedade para falar do livro ainda, então eu vou ler aqui o que tá na orelha. Às vezes, a pessoa que você mais ama é quem te machuca. Lily nem sempre teve uma vida fácil, mas isso nunca a impediu de trabalhar arduamente para conquistar a vida tão sonhada. Ela percorreu um longo caminho desde a infância em uma cidadezinha no Maine e se formou em marketing. Mudou para Boston e abriu a própria loja. Então, quando se sente atraída por um lindo neurocirurgião chamado Riley, tudo parece perfeito demais para ser verdade. Riley é confiante, teimoso, talvez até um pouco arrogante. Ele também é sensível, brilhante e se sente atraído por Lily. Porém, sua grande aversão a relacionamentos é perturbadora. Além de estar sobrecarregada com as questões sobre seu novo relacionamento, Lily não consegue tirar Atlas da cabeça, seu primeiro amor e a ligação com o passado que ela deixou para trás. Ele era seu protetor, alguém com quem tinha grande afinidade. Quando Atlas reaparece de repente, tudo que Lily construiu com Riley fica em risco. Com um livro ousado e extremamente pessoal, Colleen Hoover conta uma história arrasadora, mas também inovadora. Uma narrativa inesquecível sobre um amor que custa caro demais. Então, assim, como eu disse, eu estou na página 56. E aí, a Lily já contou um pouquinho da sua infância, de questões relacionadas a seus pais, que foram questões que, como eu falei, trouxe esse tema, do relacionamento abusivo para a história. Já encontrou o Riley e já contou também um pouco da história dela com o Atlas, de como ela conheceu ele. Então, nesse momento da história, é isso que aconteceu. Eu parei aqui em um momento em que ela reencontra o Riley, depois de 6 meses que eles se viram pela primeira vez. Então ela tá reencontrando ele e aí eu não sei no que vai dar. Mas pela sinopse a gente já supõe que eles vão sim ter um relacionamento e que o ex dela vai aparecer e vai bagunçar as coisas, Então assim, tá sendo bem interessante, mas é um livro que é bem tenso. Eu acho que realmente traz muitas problemáticas, mas a escrita da autora também é muito boa e a construção da narrativa também está se mostrando bem interessante. Então, eu vou comentando com vocês aqui, ao longo dos dias, conforme eu for lendo esse livro, Eu pretendo terminar ele rápido porque eu quero assistir ao filme e muitas pessoas que eu acompanho, que já leram o livro, elogiam o livro e que estão assistindo ao filme, elogiam também a adaptação. Pelos comentários que eu vi, as pessoas estão achando a adaptação bem fiel ao livro, então eu estou um pouco ansiosa
né, pra saber como é que tá sendo realmente essa adaptação. E é isso, vou lendo por aqui e fazendo updates, atualizando vocês, né, sobre a minha experiência com essa leitura, que inclusive é a primeira leitura que eu faço dessa autora. Quando ela surgiu aqui, né, no Brasil, eu queria muito ler um livro dela, eu acho que é Todas as Imperfeições, e acabou que eu nunca li. E aí vieram outros lançamentos e eu acabei até me distanciando, assim, tipo, perdendo um pouco o interesse, porque eu via muitas polêmicas e tal em relação a essa autora. E aí meio que eu fui me desinteressando. Mas surgiu a oportunidade, estou aqui eu com o meu livro. Primeira leitura da Colleen Hoover. Tensa, assim, eu comecei esse livro tensa, com um pouco de medo, justamente por conta de todos os comentários e todas as coisas, né, que se falavam aí, que se falam ainda, né, dessa autora. Mas vamos lá e eu volto depois para atualizar vocês, então. Gente, eu acabei de ler uma cena aqui agora que foi de revirar o estômago, sabe? Tipo, de dar aquele aperto no coração, de dar aquela vontade de chorar, sabe? Tipo, cara, que cena forte. Não, sério, esse livro é extremamente impactante, sabe? Tipo, é um soco no estômago a cada novo capítulo, porque a temática daqui que é trabalhada aqui nessa história, nossa, muito forte, sério, de verdade. A personagem, a mãe da personagem principal, da Lily Bloom, ela tá em um relacionamento abusivo, então ela sofre violência doméstica. E aconteceu aqui uma cena, assim, tipo, muito, muito pesada. E ela acaba presenciando a Lily Bloom. Porque quando ela vê que o pai, né, vai machucar a mãe, ela se aproxima porque o pai acaba cedendo quando vê a presença dela, né, no lugar. Mas nesse caso, ela não conseguiu, né, intervir. Ela até tentou, mas o Atlas... Eu acho que eu já comentei, né, que o Atlas apareceu. O Atlas, ele interferiu, né, porque realmente foi um negócio muito sério, sabe? E, tipo, muito, muito triste, de verdade, sério. Muito triste. Eu tô agora na página 158. Já fiz, assim, tipo, algumas marcações. E, sinceramente, estou torcendo para que tudo termine bem, mas eu tenho a sensação de que esse livro não é o tipo de livro que as coisas vão acabar bem, né? Porque eu acho que eu não posso falar o que eu ia falar agora, porque senão vai ser um spoiler, mas pro caso da mãe da Lily, as coisas continuam sempre caóticas, as coisas não se resolvem e é muito triste, né? Toda a situação, de todo o abuso, de toda a violência, de tudo que ela passa, de tudo que ela sofre, e a esperança dela que as coisas mudem, da tentativa dela de justificar,
né, as ações do marido dela e também da Lily crescer em um ambiente, em um lar disfuncional, onde ela presencia situações, sabe, tipo, seríssimas. Nossa, tá sendo uma leitura bem tensa. Eu vou continuar lendo aqui e aí depois eu volto pra conversar mais com vocês, né? Porque eu não consigo falar tudo que eu queria falar sem dar spoiler, né? Porque essa cena realmente mexeu comigo. Eu me segurei pra não chorar, porque foi tenso demais, né? E eu tenho uma sensação também, porque a história, ela tá funcionando assim, até esse momento. Tem um momento em que a Lily, ela conhece o Riley, que aí é quando ela tá com 23 anos, né, e já tá morando em Boston e tudo mais. E tem um momento que a história fica voltando pra época em que ela conheceu o Atlas, que ela tinha 15 anos e ele 18. E aí ela vai contando, a história vai sendo contada, né, dela e do Atlas através de umas cartas, né, que ela tem guardada. E aí quando ela lê essas cartas, quando ela já está com 23 anos, já está em Boston, ela lê essas cartas. E aí é quando a gente conhece, né, a história dela do passado. E aí, o que acontece? Eu tenho uma sensação de que o Riley, que é o neurocirurgião que ela conheceu e com quem ela tá começando a se relacionar, ele tem uns traços, ele tem alguma coisa ali que me desperta, assim, que me faz ficar um pouco desconfiada dele. Mas também tem o Atlas, né, que ele demonstra ser uma pessoa carinhosa, ele demonstra ser cuidadoso e tudo mais. Só que aí eu não sei qual dos dois personagens vai ser um personagem problemático. Se vai ser o que eu já acho que é o Riley, que tá, assim, demonstrando através de algumas atitudes e algumas ações dele, ou se vai ser o Atlas, né, que vai enganar. Porque certa vez eu vi alguém falando assim, tipo, ele enganou a gente direitinho. Aí, tipo, eu não sei se isso é pro Riley ou pro Atlas, porque o Riley, pra mim, ele não me engana, mas o Atlas sim, mas, tipo, não sei, eu só sei que eu acho que a Lily também não vai ter uma história interessante, sabe? Nesse quesito de romance, de amor e tudo mais. Eu tenho a sensação que as coisas também vão ser extremamente complicadas, extremamente difíceis pra ela também. Enfim, e aí eu vou, né, conversando com vocês, porque eu quero terminar esse livro pra assistir ao filme, né? E quando eu terminar o livro, eu vou atualizando vocês, né, nos updates, e quando eu terminar eu faço assim, né, aquele resumão, assim, do que eu achei, da minha opinião e tudo mais. E quero assistir o filme pra comentar com vocês também. Então, vou continuar aqui a leitura pra ver no que vai dar e, dependendo aqui, eu volto novamente pra falar com vocês. Voltei. Gente, terminei esse livro. Já faz uns 2 dias que eu terminei a leitura, mas eu queria um tempinho, assim, pra organizar, né, as ideias na minha cabeça, pra conseguir vir aqui falar com vocês. E, na realidade, eu sinto que eu ainda nem sei exatamente o que falar, porque, nossa, esse livro mexe muito com você em vários aspectos. É um livro que traz temáticas extremamente sensíveis, temáticas que são muito delicadas e que, ao decorrer da história, você vai vendo algumas situações que embrulham o estômago, que dói, que faz você chorar, porque as personagens aqui, não falo só da personagem principal, mas as personagens, né, aqui femininas, que acabam tendo um foco maior, elas passam por situações seríssimas, né, muito sérias. E, nossa, é um livro que realmente mexe demais. Antes de falar, né, um pouco assim do que eu achei ao final, eu queria falar um pouco do que eu senti no decorrer. Enquanto eu tava lendo ali, eu já sabia que, na verdade, a Colleen Hoover, ela é uma autora que muitos amam e muitos odeiam, né? Ela meio que divide opiniões, porque ela traz temáticas, como eu disse, sérias, né? Não só nesse livro, mas em outros livros dela também, pelo que eu vejo o pessoal comentando. E ela fala de uma forma
muito aberta, de uma forma muito direta. Eu não li outros livros dela, então são coisas que eu escuto o pessoal falar e com base na leitura desse eu suponho que ela tenha já essa forma bem definida em relação à abordagem que ela faz, né, nos livros dela. Ela, aqui, nesse livro especificamente, fala uma coisa, ela escreve assim uma coisa durante toda a história que os personagens usam, né, ali para se comunicar, que é o que eles chamam de verdade nua e crua. Então, no momento que eles usam a verdade nua e crua, eles vão ser verdadeiros, vão falar tudo que eles pensam, que eles sentem ali sem filtro para outra pessoa, que no caso é entre a Lily e o Riley. E eu sinto que essa verdade nua e crua não é só a verdade deles dois, na realidade. Foi uma forma que a autora usou para mostrar que eles estão usando essa verdade nua e crua porque, na realidade, ela quer que esse livro seja visto, seja lido realmente sem nenhum floreio, sem nenhum romantismo, sem nenhum, sabe? Seja realmente a realidade como ela acaba sendo em várias situações, né? Porque esse livro, ele vai abordar aí violência doméstica, relacionamento abusivo, lar disfuncional, então traz aqui temáticas muito fortes e ela vai tratar, expor essas temáticas de uma forma assim extremamente aberta, extremamente direta e a cada página é uma surpresa, é algo que lhe impacta de uma forma muito forte, porque realmente ela traz tudo isso de uma forma muito nua e muito crua. E, poxa, no início da história, assim, eu já comecei, né, ciente de que seria um livro que traria uma temática sensível, mas você já começa a história já sentindo como que vai ser, né, todo o decorrer da história aí. E aí, conforme eu fui lendo e as coisas foram acontecendo, teve cenas aí como a do take anterior que eu falei, e foi uma cena que embrulhou muito o estômago e ela não foi a primeira, né? Na realidade, ela foi a primeira cena que embrulhou assim de uma forma muito forte, mas teve outras também que já tinham me impactado. E depois dessa tiveram outras também. Então, eu fiquei pensando assim, acho que até uns 70%, eu fiquei pensando como, na minha cabeça, né? Como que as pessoas gostam desse livro, né? Eu entendia tudo, a importância dele, porque ele fala sobre violência doméstica, ele traz à tona esse tema, só que eu não entendia a forma como as pessoas falavam dele, porque as pessoas, nossa, eu amo esse livro e tal, não sei o quê. E tipo, eu ficava pensando assim, mas tá sendo tratado aqui um tema tão sensível, tão difícil, de uma forma tão, sabe, dolorida. Que aí eu fiquei, gente, como assim amar esse livro? Sabe? De uma forma assim tão eufórica, sabe? As pessoas estão amando essa história. E aí isso foi essa sensação assim até 70%, né? Porque eu não tava conseguindo gostar. Eu sabia que um dos personagens ia ser ali uma das pessoas que iam enganar. Na realidade ele nem me enganou. Eu vi algumas pessoas falando que fulano enganou a gente ali até certa parte. Pra mim ele já demonstrou quem ia ser no primeiro momento. Mas por conta dessa afirmação eu fiquei, nossa, será que eu tô enganada? Vai ser a outra pessoa que, sabe, vai surpreender? Mas não, foi realmente o personagem que eu tava ali supondo. Ele foi um personagem que se mostrou bastante violento, que tratou. É porque se eu falar, gente, de forma muito aberta aqui, eu acho que eu vou dar um spoiler. Então, vou tentar me segurar aqui, mas enfim, tipo, houve muita violência, então eu não entendia como as pessoas gostavam desse livro de uma forma eufórica. Eu entendia que pudesse, assim, haver pessoas que gostassem dele, porque a escrita da autora, assim, tipo, é muito boa, ela traz toda essa temática e tal, mas eu não entendia a questão da euforia. E aí, quando passou os 70%, 75% ali da leitura, que as coisas foram tomando ali um final, se organizando para tomar um final, aí eu fui entendendo por que as pessoas gostam desse livro. Porque, nossa, aí quando as peças do quebra-cabeça vai se juntando e você vai entendendo onde a autora quer chegar e por que ela desenvolveu aquele início da história até o meio da história daquela forma, porque aí você vai, no final, ter uma percepção, assim, totalmente diferente. E aí, nossa, aí eu acho que eu entrei pro grupo das pessoas que gostam desse livro. Porque, gente, assim, não é um livro fácil de ler.
sem dúvida é um livro muito difícil de ler, mas quando você chega no final, você vai estar com uma percepção completamente diferente, né, da história dos personagens e da autora também. Você vai começar a entender aí o que ela quis tratar. E quando você lê também a nota que a autora deixa, aí você também começa a entender ainda mais, sabe, tudo que ela quis fazer com esse livro. E, gente, sério, esse livro é muito forte, né? Então já deixo o aviso que é um livro que trata sobre violência doméstica, sobre abuso, sobre lar disfuncional. Então é um livro com temáticas fortes. Então, se você for sensível a esse tipo de temática, talvez não seja uma boa ideia você ler. Mas se você não, né, tiver problemas com isso, vale a pena ler, vale a pena dar uma chance a esse livro. Eu agora quero assistir ao filme, né? Pretendia ir assistir ontem, mas acabou não dando certo. Então, assim que eu assistir, eu volto aqui pra falar com vocês sobre o filme, também sem spoiler, tá? Vou comentar se realmente ele foi tudo aquilo que o pessoal tá falando, porque muitas pessoas têm falado que o filme tem seguido direitinho, né? Foi fiel ao livro. Então eu tô com expectativa bem alta, né, em relação ao filme. E depois então eu volto pra falar com vocês, porque, gente, sério, o que a Lily vai passar aqui, o que ela vai precisar enfrentar é assim surreal, sabe? A história dela, da mãe dela e, poxa, e o que ela faz ao final do livro, assim, é surpreendente. Eu acho que eu devia ter começado esse vlog com spoiler, porque aí eu ia continuar falando aqui, falando muito mais coisas, né, que eu gostaria de falar, mas como é sem spoilers, então vou parar por aqui, mas simplesmente leiam o livro. E, nossa, mas antes de eu terminar esse take aqui, deixa eu ler uma frase que já foi no finalzinho do livro, que ela fala que, nossa, mostra a intensidade de tudo que a autora traz aqui, porque ela foi muito perspicaz na construção dessa história. Ela tem um talento, assim, muito, sabe? Que, poxa, ela conseguiu pensar em tudo, articular tudo e de uma forma assim que você tá sempre querendo saber o que vai acontecer, você tá torcendo para que tudo dê certo e para as coisas se resolverem, e aí acontece outra coisa. E nossa, ela conseguiu assim articular tudo para mexer com a gente mesmo, para mexer com nossas estruturas. E poxa, sério, e a escrita dela assim muito boa. Então, vou ler só esse parágrafo aqui, porque foi um parágrafo que, além dos vários outros que, né, eu fiz marcações aqui, esse foi um dos que me chamou muito a atenção, que me marcou. Que diz assim: ciclos existem porque é doloroso acabar com eles. Interromper um padrão familiar é algo que requer uma quantidade astronômica de sofrimento e de coragem. Às vezes, parece mais fácil simplesmente continuar nos mesmos ciclos familiares em vez de enfrentar o medo de saltar e talvez não fazer uma boa aterrissagem. Então, assim, eu acho que esse parágrafo aqui se aplica não só ao contexto dessa história, mas a vários outros contextos também. E, nossa, sério, gente, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, leiam, porque, nossa, fantástico, fantástico, fantástico. Mas, lembrando, tá? É um livro com temática sensível. Fui assistir ao filme, como vocês viram aí, né, nas ceninhas que eu mostrei, né, filmei o que eu consegui, o que eu pude filmar. E vocês acreditam que eu fui, assim, tipo, 45 minutos do segundo tempo, porque quando eu cheguei lá, eu já desconfiava disso, mas quando eu cheguei lá, a moça me informou que ontem
era o último dia para exibição do filme no cinema, né? Ontem foi dia 11 e eu até me surpreendi porque foi bastante tempo, né? Faz mais de um mês e pouquinho que o filme saiu nos cinemas dia 8 de agosto. Então, eu demorei bastante, vivendo perigosamente, mas deu tudo certo. Fui lá, assisti ao filme e eu queria falar aqui as minhas considerações, né, para poder finalizar e encerrar esse vlog. Eu não vou dar spoiler, então eu talvez não seja tão clara em algumas coisas, né, que eu pretendo falar, mas o que eu posso dizer é o seguinte. O filme, a produção em si está muito boa. Eu gostei bastante dos personagens, eu gostei da ambientação, né, de todo o cenário, enfim, de tudo que eles fizeram em questões, nas questões visuais, enfim, né. Também gostei do roteiro em si e das falas dos personagens, porque quem lê o livro e vai assistir ao filme vai conseguir reconhecer muitas falas que estão no livro. São falas que os personagens, né, acabam falando ali durante as cenas. E isso é muito legal, porque normalmente, quando se vai adaptar um filme, enfim, tem toda uma questão, né? Se é adaptação, inspirado e tudo mais, ou baseado. Mas nesse, não foi só alguns aspectos que ficaram parecidos, mas teve muitas falas que eles trouxeram do livro. E isso foi muito legal, porque você fica, ai, eu li isso, né? Eu vi isso. E eles respeitaram muito, muito mesmo, eu acredito que eles respeitaram, acho que uns 90%, né, da história do livro. Teve algumas cenas que foram cortadas, até porque é compreensível, não tinha como colocar todas as cenas, ficaria realmente muito grande, mas eu achei que foi uma duração bem legal, né, do filme, então realmente já era muita informação, não tinha como eles realmente colocar tudo, a gente entende essa parte, mas tem algumas ressalvas também, né? Pra quem leu, por exemplo, eu fui com meu esposo e eu li o livro e ele não. Então, deu até pra fazer essa comparação da experiência, né? Quando você lê o livro, você vai ciente de vários acontecimentos, você conhece a história a fundo, você sabe o que aconteceu, você sabe a justificativa para determinadas ações daqueles personagens, porque você leu o livro, então você sabe basicamente tudo. E quem não leu, vai esperando ali uma, né, vai aberto a se ser surpreendido, né, a entender tudo conforme as coisas vão acontecendo. E aí teve as cenas que no livro são cenas fortes, são cenas chocantes, que são as cenas de violência, né? E eu senti que no filme eles tentaram, não sei se de propósito, não sei qual é o intuito, mas na minha opinião, a sensação que eu tive é que as cenas de violência foram apaziguadas, né? Eles tentaram não focar nessas cenas, não mostrar tanto algumas coisas que estavam acontecendo. E aí, isso meio que causou uma sensação assim, tipo, o livro é sobre isso, o livro mostra muito disso, né? E o filme mostrou também, só que a primeira cena que acontece, onde a personagem ela vai ser ali agredida, foi muito rápida. Tipo, não que eu queira que, né, essas cenas se demorassem, até porque são cenas de revirar o estômago, e quando aconteceu algumas cenas assim que tava lá passando no filme, eu tava revivendo na minha cabeça, né, toda a parte que eu li no livro, e nossa, eu me arrepiava assim, dava aquele embrulho no estômago. Só que a primeira cena ficou muito confusa, pra quem não leu o livro. O meu esposo, por exemplo, ficou, não entendi, o que aconteceu? Porque a situação que era pra acontecer ali foi, tipo, muito rápido. Eram 3 momentos importantes pra fazer aquela cena, e eles aconteceram, assim, de uma forma, sabe? Extremamente rápida. E aí gerou, tipo, aquela, sabe, de quem não assistiu ficou meio assim. Mas como eu já tinha lido, eu entendi, né, o que foi, aí eu expliquei pra ele e tudo mais. Então, assim, tipo, teve alguns momentos, assim, que foram, sabe, que ficaram um pouco não tão claro pra quem não leu, né, o livro.
E aí eu acho que talvez tivesse que ter aprofundado mais em algumas questões. Teve outras questões que eles acabaram mudando. Eu preciso falar isso aqui, talvez seja um spoiler, mas não é muito não. Talvez eu até tenha falado sobre isso nos outros takes. A Lily, ela relê cartas que ela escrevia na época que ela era mais jovem, que ela estava ali se envolvendo com o Atlas. E aí, quando ela tá relendo essas histórias, no momento que ela já tá em Boston, né, que ela tem 23 anos, é quando a gente vai conhecendo a história do Atlas e dela, e também essas cartas vai ser um estopim para uma discussão, né, para um momento dela com o Riley. E aí essas cartas, elas no filme não aparecem, né? E aí a situação que foi o estopim através dessas cartas vai ser feita de uma outra forma, mas ela vai ser retratada também. A violência também que acontecia com a mãe dela, né? Que o pai dela fazia com a mãe dela, foi também um pouco mais, ficando mais em segundo plano, porque através dessas cartas a gente conhecia todas as coisas que o pai dela, né, tomava conhecimento sobre todas as coisas que o pai dela fazia com a mãe dela, né? E no filme ficou meio que uma coisa assim, sabia-se que a mãe sofria também violência doméstica, mas não focou muito, né? Então, assim, foram coisas que eu acho que vai, né, de perspectivas, né, de coisas que são muito, acho que pessoais, assim, do que cada um espera, né? Mas, de modo geral, eu acredito que foi uma produção que foi muito bem feita, sabe? Foi uma produção que tentou ali, deu pra perceber que tentou ali ser fiel ao máximo ao livro, né? Como eu disse, trouxe falas, várias falas que estavam no livro. Muitos dos momentos, muitas das coisas foram preservadas, né? Então, algumas coisas mudaram até para se adaptar ali, né, ao formato, né, já que é um filme, também para ter ali uma continuidade, algo que seja até mais rápido, porque senão ia ser assim, tipo, muito tempo para ser desenvolvido. Então, é compreensível que algumas coisas tenham mudado, é compreensível também que algumas coisas tenham sido retiradas, né, por conta dessa duração também e dessa continuidade, dessa fluidez, já que tá em um formato diferente. Mas, de um modo geral, foi um bom filme. Eu gostei bastante da atuação dos atores, eu acho que eles estavam bem entrosados, eu acho que toda a parte, assim, tipo, realmente visual tava também muito bem feita. A loja da Lily também trouxe muito do que foi retratado no livro, né? Que ela queria abrir ali uma floricultura, mas não uma floricultura comum. E aí é isso, sabe, gente? Eu acho que eu diria que eu gostei bastante da adaptação e gostei do livro. Mas não é um livro e não é um filme que dá pra romantizar, né? É um filme e um livro que falam sobre assuntos sérios, sobre violência doméstica, sobre relacionamento abusivo, sobre lares disfuncionais, né? Tanto a Lily quanto o Atlas passam situações parecidas. O Riley também tem problemas sérios e ele também teve problemas sérios na infância. Então, é um livro que aborda temáticas extremamente sensíveis. No filme, lá, a classificação no cinema estava 14 anos, porque eles tentaram, como eu disse, até apaziguar essas cenas mais chocantes. Mas eu não diria que o livro é um livro que eu indicaria para uma pessoa de 14 anos. Eu não sei, eu acho que uma pessoa de 18 anos seria a minha indicação, porque é um livro que realmente traz muita informação, é como os próprios personagens falam, é a verdade nua e crua. E aí isso me lembra também de outra coisa, porque no livro eles tinham muito essa questão do verdade nua e crua, eles sempre falavam as verdades e usavam essa frase. E no filme isso foi dito só uma vez, né? E aí eu senti falta disso, porque isso realmente era algo que os personagens usavam muito no livro. De um modo geral, né, é um livro e um filme que chocam e fazem você pensar bastante sobre várias coisas, porque a autora, ela fala no seu livro também muito sobre como que esse assunto muitas vezes é abordado de um modo que coloca a vítima como uma culpada, né?
muitas pessoas sempre falam, a autora ela fala isso, né, no livro, que muitas pessoas sempre falam que, porque a mulher está passando por isso, porque ela não deixa ele, porque ela aceita isso, e não se perguntam por que ele tá fazendo esse tipo de coisa, porque ele tá tendo esse tipo de comportamento. Então, é um livro que realmente é um soco no estômago, que faz você pensar bastante sobre diversas coisas e sobre até questionar sobre posicionamentos, né, em relação a temas assim tão sensíveis e tão delicados. Então, é isso, gente. Esse foi o vlog, né, de hoje. Esse foi o meu update sobre o livro e sobre o filme. Que bom que deu certo, né, assistir. Eu deixei bem pro final mesmo, mas porque também, enfim, muitas coisas aconteceram. Provavelmente algumas pessoas devem ter notado que aqui no canal eu dei uma pausa. Eu dei uma pausa de quase um mês da liberação dos vídeos. Eu pausei aqui, pausei no Instagram também. Eu realmente me afastei um pouquinho, né, das redes sociais, porque acabou sendo um mês de agosto pra mim acabou sendo um mês muito turbulento, com muitas coisas acontecendo, né, na minha vida pessoal, e também muitos questionamentos. O momento de desabafo. Muitos questionamentos também sobre a produção de conteúdo. Mas estou aqui de volta, né? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês gostam dos vlogs de leitura, né? O que vocês gostariam de ver aqui também no canal. E deixem a sua opinião, né, sobre o livro e sobre o filme também, caso vocês tenham, né, lido e assistido, né, pra mim saber. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Curte esse vídeo também, é super importante para o crescimento aqui do canal. E se você não me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição, @santonils. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau!